Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 3 de abril, hoje é quarta-feira, ainda oitava da Páscoa, né? Podemos dizer Feliz Páscoa. Tem gente que já deve estar com o rosto cheio de espinha, porque comeu muito chocolate. Olha o pecado da gula, vamos partilhar. Então vamos lá. O Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A passagem dos discípulos de Emaús é uma passagem belíssima, porque, novamente, a gente está vendo que os discípulos de Emaús em luto, Então você vê, eles estavam ali tristes pelo caminho, mas uma coisa que chama a atenção é que eles estavam voltando para casa, Eles não entenderam aquilo que Jesus tinha proposto. Mesmo ele não estando ali com eles, eles tinham que dar continuidade. Não podia voltar para trás. Não, Mas como eles não entenderam a ressurreição de Jesus, Jesus precisou aparecer lá para eles e falar: volta, Eu não chamei vocês para vocês desistirem. E aí, quando Jesus aparece, é interessante porque eles não reconhecem Jesus.
E eu fico pensando, né? Tem uma frase que fala assim, né? Eu tenho medo desse Jesus que passa e ninguém vê. Esse Jesus, né, que pode estar passando por mim e por você e não está sendo visto, não está sendo reconhecido, né? Muitas e muitas vezes Jesus passa aí na tua vida e talvez você não está vendo, não está conseguindo reconhecer Jesus aí que caminha junto de você. Eu falo que como padre, uma das coisas que eu mais gosto de fazer com os pacientes ali do hospital. Por quê? Porque muitas vezes eles não estão vendo esse Jesus que está passando ali na presença de uma enfermeira, de um amigo que lutou por ele, que levou ali, que fez com que as coisas acontecessem, por um médico, por um acompanhante, né? Ou por alguém que vai ali aparecer e deixar uma mensagem. Eu não posso, né, deixar que Jesus passe na minha vida sem ser reconhecido. Quando nós pegamos também na leitura teológica, lógico, Jesus não foi reconhecido porque Jesus ele estava ali, né, não na sua corporeidade, né? É o Jesus ressuscitado. Mas assim, por que é importante essa passagem? Porque os discípulos vão contar para Jesus tudo o que aconteceu. Estamos indo embora, decepcionados, tristes, porque mataram Jesus Nazareno. A gente esperava que ele fosse ressuscitar, mas ninguém o viu. A gente esperava, né, que ele fosse ali ser o rei, né? Mas ele morreu, acabou tudo. Mataram, crucificaram. E aí Jesus ele fala, né? Será que como que vocês são lentos e sem inteligência para crer em tudo o que os profetas falaram? E eu falo que muitas vezes é isso que Deus fala para a gente, como que você é lento, né? Eu falo, se fosse uma pessoa mais agressiva, ia falar de uma outra forma, mas você é burro. Mas Jesus, ele é doce até em palavras, né? Você é lento e sem inteligência, então você aprende para falar para alguém, não vai mais falar, você é burro, né? Como que vocês não tiveram a inteligência de entender que na vida a gente vai ter sim a tribulação? Tem muita gente que é lento e sem inteligência para entender isso. E quando vem a tribulação, briga com Deus, abandona Deus, faz igual os discípulos de Emaús, vai embora. Abandona Deus. Não vai mais na igreja porque estou revoltado, porque eu estou passando por essa tribulação. Como que você é lento e sem inteligência? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Será que na nossa vida a gente não vai precisar passar por alguns sofrimentos para poder, né, se aproximar, para poder reconhecer, para entrar na glória da ressurreição nossa? E é muito importante porque quando eu tenho esse entendimento, eu paro de olhar para as minhas dificuldades ali com revolta e passo a olhar para as minhas dificuldades, para os meus problemas ali como uma provação para eu entrar na glória da ressurreição, para eu também um dia ressuscitar, para eu um dia ter o céu. Jesus está dizendo isso. Para, né, de ser lento e sem inteligência, começa a olhar para a tua vida com outro olhar, mas olhar com olhar de vitória. Essa tribulação não vai acabar comigo, esse sofrimento não vai acabar comigo, essa dor não vai acabar comigo, eu vou vencer, porque Jesus está ao meu lado. No final a glória vai acontecer porque, né, eu creio na ressurreição e eu estou buscando a santidade para a ressurreição. Enquanto Jesus falava, o coração deles ardia, mas mesmo assim não reconheceram Jesus. Qual o momento que eles foram reconhecer Jesus? No partir o pão. E por que é bonito isso? Porque o partir o pão para nós é a Santa Eucaristia. Eu preciso reconhecer Jesus ali, que está se entregando de corpo e sangue por mim, né? Às vezes eu falo para mim e para muitos padres, ou para todos os padres, como é triste quando a gente está vendo alguém recebendo a Eucaristia como se estivesse recebendo
me desculpe o termo, mas é como se estivesse recebendo um biscoito. Não está reconhecendo Jesus na Eucaristia. Não está enxergando Jesus no partir o pão. Ainda está como que cego. A Eucaristia é a presença sagrada, real de Jesus no meio de nós. E quantos daqueles que, por não reconhecerem, nem se importam em comungar, nem se importam em ir à missa, né? Então eu preciso ter esse olhar para a Santa Eucaristia como um momento mais sublime, né? Às vezes eu fico um pouco incomodado, porque quando o padre está ali com o ostensório, passando com Jesus, todos, né, estão ali emocionados, mas na hora que é um momento maior do que esse, porque quando eu posso receber Jesus aqui na comunhão, a pessoa recebe como, né, um momento maior. Jesus deixa de estar ali no ostensório e o meu coração passa a ser o ostensório, né? Olha que belo! O meu coração passa a ser o ostensório. Jesus está em mim. Mas as pessoas não reconhecem Jesus ao partir do pão, né? Então eu preciso tomar essa palavra na minha vida, né? Eu preciso, através dessa palavra, entender o quanto que é na Santa Missa que eu vou reconhecer Jesus. E aí na hora que eles reconhecem Jesus ele, né, desaparece ali do meio deles, né? Porque é o Jesus glorioso. E aí o que acontece? Eles voltam para a missão, né? Voltam ali, falam, olha, realmente Jesus está vivo, né? Volta para a missão que Jesus deixou para eles, né? Então que eu possa ter este entendimento, que eu possa buscar na minha vida esta grande alegria, esta certeza, né, de que na vida sim eu vou ter dificuldade, mas Jesus está vivo, cuida de mim e me dá uma missão, e é essa missão que eu vou, né, cumprir na minha vida, de levar, de falar do nome dele para todas as pessoas. Então vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.